completamente distinto daqueles que ainda seguem as leis do próprio coração, as leis do pecado. Então você vai ver que é justamente aqueles que têm um coração limpo, são aqueles que falam a verdade, são aqueles que não difamam, que não fazem mal, que não lançam injúrias, são aqueles que, ao conhecer a Deus, são transformados na sua vida. E algo também que nós vamos ouvir hoje e que vai ajudar-nos a transformarmos com a ação do Espírito Santo é justamente nessa área da sexualidade, área às vezes que é difícil lidarmos, ainda mais com os hormônios que vêm à flor da pele, mas é possível vivermos uma vida santa, uma vida plena, dentro também dessa área, sob a perspectiva da palavra de Deus para nós. Então, nessa noite, quero te convidar a você a abrir o seu coração. Quero convidar você a justamente estar atento à palavra de Deus, para que você possa realmente acatar essa palavra e viver essa realidade sobre essa perspectiva. Que Deus, assim, muito nos abençoe para que nós estejamos diante do monte do Senhor constantemente. Vamos ter agora nosso tempo de intercessão e aí nós já passamos a palavra para o Jefão para dar continuidade à nossa programação. Alguém tem algum pedido de oração a ser feito? Algum pedido? Não temos nenhum específico. Eu tenho então. Eu tenho um. Eu estou com um tio internado no hospital lá em Joinville. Eles não sabem o que é, na verdade, se é Covid, se não é Covid. Ele está perdendo os sentidos lá, infelizmente. E está numa situação bem, bem ruim. E nós perdemos um outro tio há menos de 2 meses. Então, minha mãe, que mora sozinha lá no meio do mato, né? Não é um sítio, não é uma chácara, é uma casinha no meio do mato mesmo. Ela ficou muito triste porque naquelas redondezas, parece uma vila assim, mora meus tios e minha mãe, né? Então, como ela já perdeu um tio faz 2 meses, um irmão no caso, né? Perder mais um agora seria muito complicado. Então, se os irmãos puderem lembrar de estar orando por ele, ele está no hospital internado lá e requer cuidados. A esposa está com Covid, mas ele ninguém sabe o que é. Qual o nome dele, Jefão? É José Alfredo. José Alfredo. Semana passada eu pedi oração aqui para uma família de amigos que a mãe e o irmão estavam com Covid, mas infelizmente os dois vieram a falecer. A mãe faleceu na quinta e o irmão depois faleceu na quarta-feira, na terça-feira. Então foram 2 percas assim em 5 dias e eles estão muito abalados, né, com plena razão, e pedi o consolo de Deus sobre a vida deles. O nome dessa minha amiga Andressa, e ela precisa muito do nosso suporte agora, nossas orações. Algum outro pedido? Então, vamos lembrar também de orarmos por nosso país, para que Deus, na sua graça, também nos ajude a encontrar uma cura para essa pandemia e as demais situações que viemos ao nosso coração. Pedir para Tainá orar para a gente, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, por este momento em que nós estamos juntos, reunidos, ó Pai, mesmo virtualmente, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor usa, Deus, pessoas para nos abençoar, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. Neste momento, nós te agradecemos, ó Deus, pela saúde, por todas as famílias representadas aqui nessa reunião, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado, Pai. Mas nós também gostaríamos, ó Deus, de colocar nas Tuas mãos essas vidas, ó Deus, que foram citadas, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, com o Teu consolo, Pai, com a Tua proteção, com a Tua vontade, ó Deus, nessas vidas, Senhor. Não me lembro os nomes, ó Pai, mas o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor conhece cada coração, cada família, ó Deus, e o Senhor age, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, com a cura, ó Deus, se assim for possível, ó Deus, e for o Teu querer, ó Pai. Nós pedimos o Teu consolo, a Tua bênção, ó Pai, para essas famílias também, para essas pessoas. Que o Senhor também abençoe, ó Deus,
ilumine o nosso país, ó Deus, o nosso governo, a nossa economia, ó Deus, e tudo que gira, Senhor, em torno dessa situação em que nós estamos vivendo hoje, tão complicada, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor controla tudo, que o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai, e por isso, ó Deus, nós descansamos, ó Deus, de acordo, ó Deus, sabendo com os teus devidos cuidados, Senhor. Nos abençoe agora, ó Deus, que vamos ler a Tua Palavra, aprender mais dela, ó Deus, que ela fique, ó Deus, em nosso coração, mas que ela também fique, ó Deus, martelando na nossa mente, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar conosco, ó Deus, não só agora, mas em todos os dias e a todos os momentos, ó Deus, a partir do que aprendemos aqui, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tainá. Jefão, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós nos conhecemos o ano passado, a intenção era trazê-lo aqui para termos essa conversa olho no olho, mas ninguém imaginava essa pandemia que veio sobre nós, então agora estamos aqui virtualmente. E aí, Jefão, está contigo. Se quiser fazer uma apresentação aí mais detalhada de quem é você, seu currículo ministerial, fica à vontade. Deus te abençoe e te use muito aqui conosco nessa noite. Bem, obrigado, reverendo. Gente, é uma honra estar aqui. Todo mundo me ouvindo bem, né? Todo mundo? Se puder o sinalzinho. Isso, bom, muito bom. Acho que quem pode me apresentar melhor é minha esposa, né? A Deda está aqui com a gente, né? Mas é melhor ela não falar, senão ela vai começar a entregar, na verdade, os podres, né? Quer dar um oi, amor? Oi, gente, boa noite, graça e paz, tudo bem? Bom, essa é minha gata. Eu sou a Andréia, mais conhecida como Deda do Jefão. E eis aí, né? O meu esposo, meu amado, minha inspiração, né, para estudar sempre mais a palavra. Foi ele quem ganhou a minha vida para Jesus. Então, eu só tenho elogios, né, para esse servo de Deus. Que Deus abençoe muito na palavra de Deus hoje, cada um de nós. Amém. Primeira pergunta, evangelizar a pessoa que eu amo dá certo? Sim, dá certo. Vamos para a próxima. Então é o seguinte, gente, eu quero que você abra aí Romanos 15, por favor. Romanos 15. Enquanto você abre, eu falo para você que eu sou aluno do SPS aqui em Campinas, estou no 2º ano, e se a Covid não me pegar, a gente quer chegar em 2022 são e salvo para terminar o curso, em nome de Jesus. Romanos 15, versículo de número 4. Quem puder ler para mim, por favor, fique à vontade. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Muito bem. Então, o ponto todo é esse aqui. É que, na verdade, tudo aquilo que você precisa, que eu preciso, está escrito. E tudo que foi escrito, o nosso ensino foi escrito. Para que, através desse escrito, através dessa palavra, uma palavra que é de vida, uma palavra que não possui erros, não possui, na verdade, né, nenhuma discordância entre ela, a gente possa viver para a glória de Deus. O que a gente vai ver aqui é um assunto muito perspicaz, né, muito relevante, mas que às vezes o pessoal na igreja não tem muito tempo para tratar ele, por exemplo, num culto solene, né? Então a gente escolhe as escolas dominicais ou reuniões como essa para a gente poder estar tratando, porque é um momento onde você pode perguntar, onde você pode discutir a respeito, né? Então isso é muito bom. Então você tem total liberdade para estar me interrompendo, né, no final da minha fala e fazendo perguntas, tá? Eu vou passar para você uma apresentação, quem sabe você que tem aí seu computador, fique melhor para você, tá? Eu estou vendo você ao mesmo tempo que eu vejo minha apresentação, então qualquer coisa você faz um sinal para mim, eu paro aqui, tá? E depois dou continuidade. A gente vai falar então sobre sexualidade e comportamento que o jovem cristão deve ter nesses dias, tá? Primeira advertência que eu queria, na verdade, deixar para você
é o seguinte: os assuntos tratados nessa palestra aqui estão debaixo da autorização do teu pastor, né? Foi orientação dele, foi um toque dele, mas qualquer frase que eu falar, qualquer palavra, qualquer sílaba, diferente daquilo que o teu pastor já disse, o teu pastor prega ou ensina, você procura ele o mais rápido possível, ok? Trata esse tópico específico com ele. Porque mesmo que eu fale aqui, o teu pastor é autoridade sobre ti e ele caminha contigo. Eu, seminarista, quando terminar essa palestra, eu vou embora. Ele caminha contigo, entendeu? E quando chegar no céu, ele vai dar conta de ti diante de Deus. Então é muito bom que você tenha esse relacionamento com ele. Outro ponto importante também é que, assim, eu tenho 2 selos dessa palestra. Um é o selo do mato, que é aquele tratorzinho ali, entendeu? E outro é o selo 100% raiz. Então, assim, eu não vou tratar do assunto, entendeu? Com melindre, nem com, querido, você que tem se masturbado, eu te entendo, tadinho, você que tem comprado revista pornográfica, PDF. Não, meu irmão, isso é pecado, você está na roça. Então, né, a advertência está dada, a gente continua caminhando para a glória de Deus, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa diferente, procura o teu pastor e fala assim: reverendo, o Jefão falou que não deu, mas espera aí, não funciona assim? E ele vai tratar contigo de igual para igual. Eu acho que a gente está numa luta muito complicada nesses dias, porque existe uma agenda, né? A gente viu aí, teve um mês inteiro que você acessava a internet, era foto de gente homossexual, era cor com arco-íris, era tudo. Eu acho que a gente está vivendo uma agenda muito complicada em relação à sexualidade, em relação aos valores, né, do nosso dia a dia. Então, Efésios 6:12 me vem à mente como um texto muito caro. Ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Só que uma coisa tem que ficar claro para nós, irmãos. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas muitas vezes, infelizmente, o diabo vai usar sangue e carne para lutar contra nós. Todo mundo que tem aí acesso à internet, tem acesso aos jornais, tem visto esse movimento Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, né? Tem entrado em igrejas dos Estados Unidos, tem degradado, tem acabado com o culto. Então, assim, a ideia é boa. Poxa, todas as vidas importam, mas a atuação é complicada. Um outro texto que é muito caro também para mim e para você nessa noite é Jó 31, o primeiro versículo, que ele fala o seguinte: ele diz que ele fez um acordo com os olhos dele para não olhar com cobiça para as mulheres. A minha esposa está aqui online junto com a gente nessa reunião. A gente está casado há mais de 2 décadas, eu tenho 2 filhos, e eu tenho uma outra aliança com a Deda. Eu sempre, quando eu saio de casa, em viagem, né, sempre quando eu saio de casa, fico longe dela por mais de 2, 3 horas, eu digo que os meus olhos são teus olhos. Porque se aquilo que eu olhar for aquilo que a minha esposa pode olhar, eu creio estar em santidade. Se aquilo que a minha esposa olhar for aquilo que eu posso olhar, eu creio que ela estará em santidade. Eu acho muito complicado homens, né, que têm um relacionamento e sai de perto do cônjuge, sai de perto da pessoa amada e olha para todo mundo, mexe com todo mundo. Eu acho isso, na verdade, uma falta de coragem, de hombridade, né? Então, eu acho muito bonito quando o Jó fala que ele tinha feito um acordo com ele mesmo de não olhar com desejo, né, para nenhuma mulher. Existem alguns conceitos, tá, que desafiam eu e você, porque uma coisa é a gente ver os versículos, outra coisa é a gente viver o que está descrito neles. Eu trouxe aqui um trecho de um livro que a Deda está lendo, que não tem nada a ver com o tema, mas olha só que trecho incrível, que conceito incrível que o Colin traz para mim e para você. Ele fala o seguinte, que o cristão que não tem um coração missionário é uma anomalia. O coração missionário será visto de todas as maneiras, em orações pelos perdidos, em assegurarmos que o nosso comportamento não ofenda alguém, em conversa sobre o evangelho com amigos, em jantares, e em fazermos todo o esforço possível para salvar alguns. Somos escravos, sem direitos, embora sejamos livres, conforme 2 Coríntios 4:5, Filipenses 2:7. Então esse trecho é maravilhoso desse livro, só que é um conceito que me desafia, porque eu digo assim, Senhor, será que eu tenho um coração missionário? Será que o meu coração anseia por almas? Quando eu vejo, na verdade, um gay, quando eu vejo uma pessoa, né, homossexual, quando eu vejo uma pessoa que tem um comportamento muito diferente daquele que eu aprendi, daquele que eu tenho, será que eu consigo amar essa pessoa como um irmão em Cristo, a ponto de querer resgatá-lo, a ponto de querer contar para ele que aquilo que ele está vivendo é uma ilusão, que aquilo que ele está vivendo é algo contrário à palavra de Deus? Ou simplesmente eu faço uma oração imprecatória, envio para o inferno e vou embora?
Então, assim, são desafios, são conceitos que a gente vai tratar nessa noite aqui, que provavelmente vai desafiar a mim e a você a estarmos orando e agindo de uma maneira, quem sabe, diferente, né? Não significa que o Jefferson, né, seja melhor do que ninguém ou faça tudo o que está escrito aqui, mas significa sim que essa é a verdade, e indiferente de eu fazer 100% ou não, eu preciso fazer 100%. A gente tem que entender que o certo continua certo, mesmo que ninguém faça, e o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. A gente tem que entender essas questões num tempo onde os valores são tão difíceis, né, de serem mantidos. Eu estava fazendo uma pesquisa para poder fazer essa apresentação para vocês, e eu fui procurar algumas fotos, né, para ilustrar esse PowerPoint aqui, e eu fiquei, assim, abismado que no site onde eu acesso, existem 705 fotos em uma coleção chamada LGBT, e existem apenas 250 fotos, quando fala, na verdade, sobre a intimidade de um casal. Eu falei, cara, tem 700 fotos de LGBT e tem 200, entendeu, de um casal? O tema sexualidade tem 450. Então, mesmo os dois temas, assim, não fecha, não consegue alcançar o LGBT, praticamente. Uma outra coisa importante também, eu fui procurar alguns livros para ler durante a semana, depois que o reverendo conversou comigo, e eu vi que existem mais de 10 mil títulos à disposição na Amazon, só na Amazon, para que você possa ler sobre sexualidade. E muitos deles, a sua grande maioria, não é de cunho cristão. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre comportamento cristão, a gente tem que trazer à baila também o nosso comportamento, o nosso testemunho diante de uma geração caída, diante de um mundo caído que precisa ouvir da palavra de Deus. Então, eu vou propor 3 temas para a gente nessa noite aqui, ok? Eu quero usar 40 minutos do nosso tempo aqui. O primeiro é sobre experimentar o mundo, tá? Puxa, eu devo experimentar o mundo ou não? O mundo está aí. Já que eu sou salvo para sempre, por que eu não vou dar uma volta no mundo lá? Rapaz, estou salvo mesmo? Sou calvinista roxo, aleluia. Vou dar a volta lá, depois eu... Né? Jesus é amor, Deus me perdoa. Segundo, relacionamento amoroso. O que é isso, né? Como é que funciona? Namoro, noivado, casamento e sexo. Essa é a ordem, quero repetir para os irmãos entenderem. É oração, namoro, noivado, casamento e somente depois, ok, sexo. E aí, em terceiro lugar, pornografia, masturbação e outros demônios que ficam ao redor aí, entendeu? Incomodando essa galera. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Tiago está coçando o olho, então não é uma pergunta, ele só estava coçando o olho. Mais alguém? Tranquilo? Tranquilo? Ok, vamos lá então. Primeiro, gente, um conceito muito importante. Deus criou o corpo masculino e o corpo feminino. Em Gênesis, nós vemos a criação de Adão e Eva. O corpo masculino e feminino foi criado para que o prazer sexual fosse desfrutado dentro do casamento, sem que eles tivessem que se envergonhar, o que se apreende de famosos versos, né? Gênesis 2, 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Assim, nós concluímos que o desejo de Deus é que os homens e as mulheres casem-se e desfrutem do prazer sexual sem se envergonharem, porque do ponto de vista de Deus, casamento e sexo simplesmente estão relacionados, interligados e são exclusividade desse casal, ok? Eu vou usar nessa noite um livro que me é caro. Eu sempre gostei muito do Mark Driscoll. Infelizmente, alguns anos atrás, ele cometeu aí um vacilo, mas ele continua crente, graças a Deus, né? Então, esse livro é muito importante, chama-se Sexualidade e Reformição. É um livro especificamente para homens, né, que querem, na verdade, viver uma vida santa e saber mais em relação à sexualidade de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu voltar para cá. Próximo slide. Primeiro ponto, então, aqui. Eu queria experimentar. Como eu vou saber? Eu tenho um filho de 21 anos, ok? O Andrei Lucas, quando ele tinha 15, mais ou menos, para 16, a gente teve uma conversa. E nessa conversa, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu tenho um problema, eu quero contar para você esse problema. E eu já fiquei, como pai, né, preocupado, ele estava com 15 anos. Falei, meu Deus, será que é droga? Meu Deus, será que é um relacionamento errado? O que será que é isso? Ele falou assim, pai, eu não gosto de Jesus. E aí eu olhei para ele e falei assim, mas meu filho, por que tu não gosta de Jesus? Ele falou assim, não, pai, não é que eu não gosto de Jesus, é que eu não gosto da igreja. Quando eu vou na igreja, pai, o pastor começa a pregar, e o pastor fala da palavra em grego, o pastor fala do termo em hebraico, o pastor fala do contexto histórico. Eu não quero saber, pai.
Eu quero saber de Deus, eu quero saber de Jesus. Quando o Senhor prega, pai, eu gosto por quê? Porque geralmente o Senhor traz uma aplicação, o Senhor traz uma questão. Além de eu ser seu fã, eu gosto da sua pregação porque ela vem, entendeu, para o dia a dia. Mas outros pastores parecem que não estão pregando para adolescente. Eu tenho 15 anos. E, pai, eu tenho um grande sonho. Eu falei, poxa, meu filho, que bom, qual é o seu sonho? Eu falei assim, pai, eu quero ir numa festa. Eu quero ir numa festa do mundo. Eu quero ir, pai, dançar, eu quero sair, entendeu, para conhecer uma festa. Eu quero sair para ver como é a noite, eu quero saber como é, na verdade, entendeu, uma discoteca. E naquele dia eu cheguei e falei para ele, meu filho, eu sei que você pode ter esses desejos, eu sei que você sonha em colocar um piercing, sonha em fazer uma tatuagem, entendeu? São coisas que seu pai, na verdade, não vai deixar você fazer. Então, assim, meu filho, você tem que entender o seguinte, você hoje é filho, entendeu, de alguém que é pastor, de alguém, na verdade, que anseia o episcopado, que anseia servir a Deus, meu filho. Nós temos, na verdade, uma fé aqui. Embaixo desse teto, nosso Deus manda sobre nós. E nós não temos, meu filho, como chegar, na verdade, e comer da comida do mundo, entendeu? E estar indo à igreja no domingo. Então, infelizmente, você não tem como fazer essas coisas agora, meu filho. E ele perguntou com toda a seriedade do mundo, mas por quê, pai? Por que eu não posso experimentar? E aí eu contei para ele a minha história, e a história da minha esposa, da Deda, que a gente viveu muito tempo no mundo antes de conhecer Jesus. E eu falei, meu filho, eu e a sua mãe, a gente já sofreu no mundo o suficiente para que você não precise sofrer no mundo. Para que você não precise estar no mundo. E graças a Deus, irmãos, o Andrei saiu de casa com os seus 20 anos, né? Deve estar fazendo 22 agora, salvo o melhor juízo. E o que acontece? Ele nunca, enquanto esteve embaixo do meu teto, entendeu? Fez qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Hoje ele é um homem. A primeira coisa que o Andrei Lucas fez quando foi morar sozinho, quando teve seu trabalho, foi fazer uma tatuagem. Mas ele sabe o quê? Que são questões que ele fez porque ele é livre em Cristo e ele dá conta da vida dele para Deus. Quando alguém pergunta, cara, mas teu pai não é contra a tatuagem? Não, meu pai é, mas eu paguei, eu fiz, acabou. Quem dá conta a Deus sou eu. Então, é uma coisa importante que você saiba que essas vontades, esses desejos não acontecem somente em casa, entendeu? De quem você não conhece. Pode acontecer a qualquer momento, em qualquer casa. Na minha casa aconteceu. Mas meu filho não precisou experimentar isso. Por quê? Porque eu contei para ele aquilo que eu havia passado. Eu quero trazer para você, nesse slide aqui também, uma coisa muito importante, que é o quê? Que é alguns conceitos bíblicos sobre o mundo, entende? Que está lá fora, e a nossa vida em Cristo. Deixa eu só admitir a Thalita que está chegando aqui. Pronto. Vamos lá. Kevin de Jong, ele escreve algo muito importante para mim e para você. Ele fala o seguinte, suponha que Deus queira criar um mundo em que o casamento exigisse um homem ou uma mulher. Como ele deveria arranjar esse mundo? Que tipo de história seria contada? Talvez ele faria primeiramente um homem, depois, vendo que o homem estava sozinho, faria uma parceira adequada para o homem. Talvez como expressão de igualdade e complementariedade, Deus formaria o segundo ser humano a partir do primeiro. Talvez também o nome do segundo, mulher, Ishá, no hebraico, seria derivado do seu complemento natural, homem, Ish, no hebraico. E a fim de mostrar como um homem era singularmente adequado para a mulher, Deus daria a ambos uma ordem, que é ser frutífero e se multiplicarem. Essa ordem só poderia ser cumprida pela união de dois sexos diferentes, homem e mulher. Talvez também essa história terminaria com os dois, homem e mulher, começando juntos uma nova família e entrando em um novo relacionamento de aliança, solenizado por um juramento e selado pelo tipo de união física capaz de perpetuar essa família e refletir o status deles como portadores da imagem de um Criador divino. Se Deus queria estabelecer um mundo em que o relacionamento conjugal e sexual normativo seria o de pessoas do sexo oposto, Gênesis 1 e 2 se harmoniza perfeitamente com esse querer divino. Um pouco mais de paciência comigo, o texto continua e fala o seguinte, é difícil não concluir a partir de uma leitura honesta de Gênesis 1 e 2 que o desígnio de Deus para a intimidade sexual não é qualquer combinação de pessoas, nem mesmo qualquer tipo de duas pessoas se unindo, mas um homem se tornando uma só carne com uma mulher. Observe, por exemplo, a maneira como a mulher foi criada. Ela indica que ela é o complemento divinamente planejado para o homem. A mulher não é um acidente, a mulher não é um capacho. A mulher é um complemento divinamente planejado para o homem. Gênesis 2:21, vemos que o Senhor Deus, tomando algo do homem, uma das suas costelas, para fazer uma auxiliadora idônea para ele. E em seguida, o versículo 22, ele enfatiza que a mulher não foi formada do nada, nem do pó da terra, mas da costela que o Senhor Deus tomara ao homem.
O que torna a mulher singular é que ela é semelhante ao homem, expressa uma afirmação de compromisso da aliança, osso dos meus ossos e carne da minha carne, e que ela é diferente do homem. Isso é muito importante para que você saibamos, porque às vezes em nossos relacionamentos parece assim, né? Tem uns ditados assim, bem do mundo, bem que o diabo que fez, né? A mulher é que nem biscoito, vai uma, vem oito, né? É um negócio assim que eu não entendo de onde surgiu, mas acontece. Agora, o que você tem que entender é que a mulher, ela é uma auxiliadora. Outra coisa importante que o homem precisa entender, ele precisa entender, é que essa mulher é filha de alguém. E ela é irmã de alguém. Ela podia ser irmã de Eduardo. Ou ela podia ser a filha do Tiago. Ela é irmã de alguém, ela é filha de alguém. E principalmente, antes que ela seja minha esposa, Andréa Regina, por exemplo, antes que a Deda fosse minha esposa, ela era minha irmã. Então eu tenho que entender o propósito de Deus na criação da mulher. Ok? Há também um outro propósito importante. A intenção de Deus ao criar o sexo era para ser praticado por um homem e uma mulher dentro do casamento, com o propósito central de promover unidade. Eu vou falar mais tarde para vocês, mas eu quero lançar uma frase aqui desde já. Essa frase é muito importante que você lembre dela. No mundo lá fora, o pessoal diz assim, é fazer amor. No mundo, o pessoal fala, é fazer amor. Eu quero falar para você o seguinte, que o mundo faz amor. Dentro do cristianismo, um homem e uma mulher, eles têm o quê? Eles têm o seu relacionamento e Deus está com eles. É Deus quem está com eles. No cristianismo, um homem e uma mulher até podem fazer amor, mas quem faz filhos é Deus. Se você nasceu, se você está vivo, como você está, eu penso, eu e você estamos vivos aqui, é porque é plano de Deus. O Salmo 139, versículo 17, se não me falha a memória, fala que antes que eu e você fôssemos formados, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias no livro da vida. Todos os nossos dias foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Então isso é muito importante porque eu e você não somos um acidente. Nesse caso, por definição, tudo que contradiz essa intenção de Deus é pecado. Portanto, podemos afirmar que a homossexualidade, preste atenção, a bestialidade, a bissexualidade, a fornicação, a amizade colorida, porque eu fiquei, foi só um beijinho. Eu fiquei, a amizade colorida, é um ficante meu, é só um beijo. O adultério, a prostituição, o estupro, a poligamia, a lascívia pecaminosa, que inclui pornografia, prostituição, poligamia, pedofilia, incesto ou qualquer outra coisa que venha a ser inventada para tentar fugir do claro ensinamento das Escrituras, constitui-se um ato pecaminoso. Tragicamente, com a entrada do pecado no mundo, os seres humanos se afastaram de Deus e uns dos outros. Por exemplo, já no 3º capítulo de Gênesis, nós vemos nossos pais se escondendo de Deus e um do outro, cheios de vergonha, o que gerou confusão em relação à sua nudez, confusão em relação à sua sexualidade. No restante do livro de Gênesis, nós vamos ver o surgimento de todo tipo e espécie de pecado sexual, porque a entrada do pecado no mundo estragou tudo, inclusive a sexualidade. Então entenda que tudo que Deus fez foi muito bom, mas o pecado vem e acaba com isso. John Piper, eu penso que são só esses 3 textos grandes, depois a gente trata de tópicos menores, fique tranquilo, mas eu precisava trazer para você pelo menos 3 livros e 3 textos importantes. Qual é a definição de sexo para o Piper? Quando digo sexo, refiro-me à experiência de uma estimulação erótica e à busca dessa experiência ou a tentativa de produzir essa experiência em outra pessoa. E quando digo isso, digo que o sexo é um bom presente de Deus em todos esses aspectos. Experimentando estimulação sexual, tentando obtê-la ou produzi-la em outra pessoa, todos os 3 são bons presentes de Deus que podemos desfrutar da maneira que Ele a projetou, ou ainda que podemos abusar e prejudicar a nós mesmos. Eu devo esclarecer 3 coisas. Primeiro, eu sei que a palavra sexual pode ser usada muito mais amplamente. Por exemplo, marido e mulher podem ter conversas maravilhosas e profundas, ou se envolverem em determinadas atividades juntas, que são sexuais no sentido geral da palavra, porque ela é uma mulher e ele é um homem. E essas conversas, atividades, podem não ter nenhum significado, elemento erótico, mas eles são carregados de prazeres sutis que são idênticos, mas complementares à nossa sexualidade. Ou seja, uma boa conversa no café da manhã é
algo com respeito à sexualidade do marido e da mulher, mas não tem nada a ver com sexo, não precisa ter a ver com sexo. Isso é verdade, é maravilhoso. O Piper continua. Ele fala que não está falando apenas sobre isso. Esse livro que ele escreve, Dinheiro, Sexo e Poder, ok? É um livro curto porque o conteúdo é limitado. Mas o ponto que eu quero tratar com você é esse aqui, presta atenção. O segundo esclarecimento que eu escrevi esse livro considerando uma ampla gama de atividades sexuais, desde a estimulação mais casual até a acidental, até a mais intensa e intencional. Por exemplo, um irmão da igreja pode ter certos pensamentos eróticos sobre a líder da adoração, do louvor, sem que ela tenha a intenção de provocá-los. Pense nisso. Ou uma mulher pode ter uma atração sexual pelo pastor, desejando que o seu marido fosse mais espiritualmente apaixonado, sem que esse pastor sequer tenha a intenção ou desejo de provocar essa atração. Piper diz, quando eu falo de sexo, incluo todas essas experiências, mas o esclarecimento. Isso significa que o sexo ao qual me refiro pode estar acontecendo mesmo quando não há efeito erótico, porque quem tenta estimular outro, por exemplo, como ele age ou se veste, pode não ter sucesso. Portanto, com base na minha definição de sexo, poderia acontecer mesmo que ninguém experimentasse prazer sexual. A experiência de estimulação erótica em si mesma, o esforço para obtê-la ou produzi-la em outra pessoa, pode ser um bom uso desse bom presente de Deus. Ou, pecaminosamente, vou inserir no texto, podemos simplesmente abusar de um modo egoísta. O que faz o sexo uma virtude ou um vício não é o prazer, ou a tentativa de experimentá-lo, ou produzi-lo no outro, mas é algo muito mais profundo. Existem questões fundamentais de submissão à palavra de Deus e da condição do coração. E é nisso que devemos nos concentrar ao falar sobre os perigos e possíveis benefícios desse dom divino que é o sexo. Então, irmãos, para que vocês vejam que tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor nos deu, ele pode ser usado de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Por isso eu trago o Gálatas 5, 19 a 21, para que você possa lembrar desse texto, que diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais Paulo diz, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Preste atenção nesse último ponto que diz o seguinte, eu vos declaro, como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Quais coisas? Ah, Jefão, com certeza é a feitiçaria. Está lá em Apocalipse, que os feiticeiros não vão entrar no reino dos céus. Ah, não, Jefão, com certeza é a mentira. O cara que mente, entendeu? Causando inimizade, esse cara não vai entrar. Presta atenção. Quando Paulo fala que está prevenindo, ele está prevenindo de todas essas coisas. Então, há uma comparação não sobre a consequência, mas Paulo fala tanto a prostituição quanto uma dissensão, ela é uma obra da carne terrível. Tanto você ser guloso, glutonaria, e comer, entendeu? 2 lanches de 30 centímetros do Subway, uma coca de 2 litros, e mascar a tampinha no final, entendeu? E se prostituir, ambos são obras da carne. Mas parece que nós temos uma lista de pecados dos quais a gente pode se safar. E falar assim, senhor, mas foi só um lanche. Senhor, é só o hamburgão do tio fulano lá. É só o lanchão prensado do ciclano. Senhor, a comida da minha sogra é muito boa. Se eu não comer 4 pratos de feijoada, eu não durmo à tarde. Então, assim, irmãos, você tem que observar que as coisas que o Senhor está te proporcionando, elas podem ser benesses ou podem se transformar o quê? Em consequências ruins, dependendo da forma como você se comporta. Ok? Voltando para a questão da sexualidade, e agora falando sobre tentação e pecado, porque muita gente fala assim, Jefão, não tinha como não pecar, Jefão, ela era muito gata. Rapaz, se você visse, rapaz, mas nem a sunamita. Rapaz, pensa a mulher gata. Aquela mulher ali, olha, eu falei, Senhor, salva a alma porque o corpo já é meu. Então, assim, esse tipo de frase, esse tipo de confissão é muito complicado, porque Tiago vai falar sobre isso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele também não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este o quê?
arrastado e seduzido. Então, esse desejo que arrastou, que seduziu o Jefão, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se enganem. O não se deixe enganar aqui é literalmente assim, rapaz, não fica se enganando, não fica se fazendo de bobo. Por quê? Porque são 3 pontos. Olhar, desejar e se lambuzar. O pecado funciona mais ou menos assim. Falando primeiro aos homens, irmãos meus, queridos irmãos, que ao sair na rua, ao sair na calçada, e inúmeras Jezabéis, ok? Vem ali pela calçada, vestida para matar, espingarda de matar crente. Parceiro, você tem que saber onde olhar, parceiro. Porque o texto fala, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Uau! Nossa, essa é gata, hein? Rapaz, meu amigo, Jesus. Aí, tendo concebido, dá luz ao pecado, desejou. E depois o que acontece? Ah, mas só uma vez. Eu só vou experimentar. Rapaz, fiz 18, deixa eu comprar essa garrafa de uísque aqui, porque eu quero saber como é que funciona esse negócio aqui. Rapaz, eu fiz 21, deixa eu fazer essa viagem internacional aqui. Então, tudo que você, na verdade, vive, você tem que entender a vigilância, ok? E o discernimento, ali tem um i a mais, ali é misericórdia. Que palavra é aquela horrível? A capacidade de compreender situações, meu irmão, e separar o certo do errado, ok? Fugir do pecado. Foge, é o que Paulo vai falar para você e para mim. E aí você tem que fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha que é o comportamento. Existe a sexualidade, ok? E existe o comportamento. O primeiro comportamento é o comportamento de luz. E o segundo comportamento é o comportamento de trevas. Ou você é sal e luz, ou você é trevas, fera. 1 João, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Quem lê para mim, por favor? Uma menina. Eu pedi para Júlia. Júlia, você consegue ler para mim, Júlia? Não. Você consegue ler para a gente, Júlia? 1 João, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve o homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Eu acho que você está lendo o Evangelho de João. É 1 João. É a carta, lá perto do Apocalipse, lá. Ah, desculpa. Que isso? Fica tranquilo. É o mesmo João que escreve. 1 João 1, 5 e 7. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Ok, esse é o 5. Agora pula para o 7 lá. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, observe que o versículo que João está trazendo para mim e para você é que Deus é luz. E se nós andarmos com ele, nós seremos luz. Agora, João, ok? Capítulo 3, versículo 19. Agora sim o Evangelho. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Thalita, o que eram más deles, por favor? Suas obras. Suas obras. Então, pelos seus frutos, conhecereis. Parceiro, se você não consegue
parar de se masturbar, se você não consegue parar de acessar a pornografia, minha irmã, se você não consegue parar de olhar para tal menino fulano, tal menino ciclano e achar que é um crush, a gente está com algum problema aí, porque são obras, que é comportamento. O nosso comportamento ele deve ser um comportamento santo. Sede santos, porque eu, vosso Senhor, sou santo. Por isso que a gente entra, então, em relacionamento. Como é que funciona os meus relacionamentos? Como é que eu posso ter um relacionamento santo? Só lembrando, o Senhor chamou eu e você para a santidade. O que é santidade? Santidade é estarmos separados para o Senhor. Nós não somos iguais aos outros. Nós somos separados. Já falei isso em uma outra ocasião. Vou tentar repetir agora aqui. Se eu morresse agora, o que aconteceria comigo? Vai, Edu. Se eu morresse agora, o que aconteceria comigo, Edu? Tchau. É alguma coisa muito rápida, tipo um tchau, né? Mas eu vou tentar alongar o que é o conselho do Edu. Eu seria, primeiro, velado, né? Aconteceria um ofício fúnebre. Reverendo Vinícius ia ficar, na verdade, magoado, triste, porque me chamou para falar e eu morri no meio da palestra. Então, ele faria o ofício fúnebre, prontamente, né? Nesse ofício fúnebre, ele teria no máximo 2 horas, em época de Covid, aí, só para os mais chegados. Depois desse ofício, fecha o caixão, enterra, acabou. É isso que funciona. Agora, deixa eu perguntar para você. Por que é que, ao eu morrer aqui, cair duro aqui, por que a Deda não me junta, coloca no saco plástico de lixo e joga fora no lixão? O que acontece quando morre um hamster na sua casa? O reverendo Vinícius vai lá e faz ofício fúnebre? Não faz. O hamster vai para um saco de lixo, entendeu? E vai para o lixão. Acontece quando morre um passarinho. Tem ofício fúnebre? Não tem. Vai para um saco de lixo e vai para o lixão, parceiro. E por que uma pessoa não vai para o lixão? Por que ele não é jogado como indigente no lixão? Um de cada vez. Por quê? É questão da humanidade, né? O ser humano é especial perto dos outros animais. Deus quis assim, né? Que é o... Exato, Du. Porque até o mais ateu sabe que existe uma diferenciação entre os animais e os homens. Nós, cristãos, entendemos o quê? Que existe em nós o quê? A imagem e semelhança de Deus. Mas até o mais ateu, até o mais incrédulo fala, não, cara, não tem como chegar e jogar esse cara como indigente. Existe uma legislação para você enterrar a pessoa como indigente. Tem que esperar um certo tempo. Então, observa só, porque eu e você somos santos. Porque o Senhor nos separou para algo, ok? Nas primeiras páginas do Gênesis, a gente vê que o Deus triuno concluiu que tudo o que criara havia ficado bom. A solidão do nosso primeiro pai, Adão, foi a única coisa que ele não considerou boa. Porque apesar de toda a criação vir abaixo dele e de saber que Deus estava acima dele, Adão não tinha ninguém ao seu lado, caminhando como seu igual, o que o impedia de manifestar a comunhão trinitária de Deus por encontrar-se sozinho na terra e não em comunidade. Preste atenção num outro ponto. Se você retornar lá em Gênesis, você vai ver que Adão dá nome a todos os bichos. E eu acho, é uma interpretação minha, ok? Que Adão começou a ficar chateado porque ele começou a dar uns nomes estranhos. Chegou para um lá e falou assim, teu nome é Ornitorrinco, seu miserável, entendeu? Eu me sinto sozinho, não tem ninguém igual a mim. Ele começou a ficar chateado porque ele começou a dar uns nomes estranhos. Mas, enfim, Deus viu que o homem estava só e isso não era bom. O que aconteceu então? Deus fez a nossa primeira mãe, a mulher Eva, para ser noiva e auxiliadora de Adão. Em seguida, Deus basicamente conduz pela mão até o altar Adão, oficializando o primeiro casamento entre o primeiro homem e a primeira mulher. Desse modo, estabeleceu-se o precedente de que, embora diferentes, homens e mulheres, como repositórios da imagem e semelhança de Deus, são iguais, e de que o casamento é um dom a ser desfrutado por um homem e uma mulher. E depois, finalmente, Deus considerou o resultado disso como sendo muito bom. Agora, se a gente fizer uma pesquisa rápida entre nós aqui, rápido, os nossos conhecidos hoje, quer sejam cristãos ou não, na sua grande maioria, acham o casamento bom ou ruim? Nossos conhecidos. Ruim, exatamente, Tiagão. Ruim. Ah, não vou casar. Rapaz, antes só do que mal acompanhado. Deus me livre. Rapaz, eu li um provérbio lá que mulher brava é igual goteira.
Então, esse é o ponto quando você vê o quê? Uma má compreensão daquilo que Deus tem. Rapaz, ser casado, eu particularmente, depois de 20 anos, eu acho, olha, uma das melhores coisas, se não a melhor, entendeu? Debaixo do céu. Porque você tem alguém que te entende, alguém que te ajuda, alguém que te consola, alguém que ora por você, alguém que sonha com você, alguém que ri com você, ri de você. E essas coisas são, na verdade, entendeu? Não, você não tem como comprar. Mastercard não paga isso, ok? Então, Jeff, como é que eu faço para ter um relacionamento santo? Jeff, eu quero começar a namorar. Ou, eu estou namorando, mas meu namoro não vai lá essas coisas. O que está faltando? Eu trouxe 3 passos para você aqui, ok? Primeiro, relacionamento requer maturidade emocional. Gênesis 2:24. Quem lê para mim, por favor? Gênesis 2:24. Eu vou ler, né? Primeiro livro da Bíblia, facinho, 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Obrigado, Silvia. Exatamente isso. Independência emocional. Eu consigo deixar o meu pai, eu consigo deixar minha mãe. Ô, Jefão, quer dizer que eu com 12 anos não posso namorar? Não, não pode. Você não tem maturidade emocional. A minha filha, por exemplo, ela vai fazer 14, aliás, vai fazer 15, tem 14, vai fazer 15. A minha filha é uma gata, ela é gigante, ela é uma mulher enorme, todo mundo dá 18 para ela, tem 14, ok? Eu comprei 2 espingardas, uma faca grande aqui já. E aí, às vezes, ela fala assim, tá no retiro, acampamento, nossa, pai, que menino bonito. Eu falei, eu não enxerguei nada, minha filha. Minha vista embaçou de repente, porque não é hora ainda. E ela fala assim, papai, mas por que não é hora ainda? Eu digo assim, minha filha, porque se ele fizer você sofrer, eu vou ficar profundamente magoado com ele, isso não é bom para a saúde dele. Então, assim, existe um tempo certo de maturidade emocional para se iniciar um relacionamento. O que mais que eu preciso, Jeff, para um relacionamento dar certo? A princípio, ok? Maturidade financeira. Lucas 15:12, quem lembra? Essa é fácil demais a conta. Lucas 15:12 é uma parábola. Parábola que todo mundo gosta. Parábola do quê? Filho pródigo. 15:12 é o momento onde o filho pródigo pede para o pai a grana. Ele quer grana para quê? Para comprar livro? Não. Ele quer grana para quê? Para fazer um curso? Não. Ele quer grana para quê? Para ser um empreendedor? Não. Ele quer para gastar com os prazeres. E a parábola vai contar que ele vai sair, vai torrar tudo com amigos, com festas, com mulheres. Lucas 15:12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Observa aqui que, literalmente, o filho está matando o pai. Porque essa parte que lhe cabia era herança. Essa parte que lhe cabia era só depois do quê? Que o pai, na verdade, tivesse partido. Um terceiro ponto muito importante que você precisa ver quando vai, na verdade, começar um relacionamento é a maturidade espiritual. Dependência total de Deus. Observe que eu coloquei ao contrário aqui. A primeira maturidade que você precisa é espiritual. É depender de Deus. Provérbios 19:14. Quem pode ler para mim, por gentileza? Provérbios 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A esposa sensata, a mulher de Deus, ela vem do Senhor. Você não procura no empório, você não procura na mercearia, você não procura no Ceasa, você procura no Senhor. É no Senhor que você encontra a esposa sensata. Por isso que você precisa ter maturidade espiritual, emocional e financeira para ter um relacionamento, no mínimo, decente. Outro dia eu cheguei para o meu filho, com 21 anos, falei, meu filho, como lhe pergunte, meu gato, você é uma pessoa bonita, um homem garboso, não era já o momento de você estar segurando a mão de alguém? Ele falou, meu pai, eu não terminei meu curso ainda, meu pai, não terminei meus estudos. Meu pai, eu não tirei minha carteira de motorista ainda, minha carta. E meu pai, mesmo que eu já tivesse, eu não tinha um carro, como é que o senhor vai emprestar o carro do senhor? Se eu bato o carro do senhor, eu vejo Jesus primeiro. Então assim, meu pai, não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho um carro, como é que eu vou namorar? Minha namorada vai me sustentar? Então observe que existe alguns pré-requisitos para você chegar e entrar no relacionamento.
E depois de entrar no relacionamento, até que nós vimos o quê? Que existe um comportamento em relação à sexualidade que ele deve ser visto e atendido, ok? Vamos lá. Joshua Harris, ele fala o seguinte: a maioria dos livros explicam como consertar um namoro para que funcione com você. O livro Eu Disse Adeus ao Namoro, um livrão que você precisa ler, é diferente. Adeus ao Namoro fala das razões e maneiras de deixar para trás o modo de namorar do mundo. Duas coisas que ele fala no livro que eu trouxe para você, só para que você tenha vontade de ler o livro. Primeiro, eu não acredito que namorar seja pecado. Algumas pessoas têm pecado em consequência de um namoro. Vou repetir. Eu não acredito que namorar seja pecado. Mas algumas pessoas têm pecado em consequência do namoro. Mas eu não acho que se possa dizer que namorar seja uma atividade pecaminosa. Eu vejo o namoro com a mesma perspectiva de uma lanchonete fast food. McDonald's, Burger King. Não é errado comer ali, mas há opções muito melhores. Como apresentado nesse livro, Deus deseja que busquemos o melhor em tudo, incluindo os nossos relacionamentos românticos. Como cristãos, somos frequentemente culpados de seguirmos um modelo de relacionamento do mundo e perdemos o melhor de Deus. Segundo ponto, rejeitar o modo típico de namoro não significa que você nunca irá gastar tempo sozinho com um garoto ou com uma garota. Há uma diferença entre o ato de sair com alguém e o namoro como um modo de pensar e abordar relacionamentos românticos. Se namoro fosse simplesmente um garoto ou uma garota saindo para tomar um refrigerante, não precisaríamos gastar todo um livro para falar sobre o assunto, não é mesmo? Mas namorar é muito mais do que isso. É um estilo de vida que envolve as nossas atitudes e valores. E eu quero encorajá-los a reexaminar esses padrões de pensamento e modo de agir. Esse é um livrão, eu quero deixar aí de indicação para que você possa ler. Plus Ultra. Não existe namorido. Isso é um termo do mundo. É um namoro que tem um plus, que tem algo a mais. Isso não existe, brother. Isso aí foi cunhado no inferno. Não existe test drive matrimonial. O cidadão namora há 9 anos, namora há 7 anos, namora há N anos. E já que ele namora, ele pode fazer o que ele quiser porque ele vai casar. Não, isso não existe também. E não existe eu sou obrigado a casar. Se você estiver no namoro, se você estiver no noivado, e você observar que você não é a pessoa, o seu cônjuge ou o futuro cônjuge, você não é pessoa para aquele que está do seu lado como namorado ou namorada, quero falar para você que até o altar, até o ministro falar assim, você aceita, você pode dizer não. E eu prefiro que você diga não para mim no altar do que anos depois eu estar na sua casa e você entendeu chorando e você reclamando por um relacionamento errado que você sabia o tempo todo que não quer dar certo. É a coragem que às vezes nos falta de falar assim, rapaz, eu estou vendo isso aqui está errado, continua errado e eu estou repetindo em um erro, ok? Então essas 3 coisas aqui não existem. Eu sou obrigado a falar para você, eu não vou ser uma pessoa hipócrita. Joshua Harris, um grande homem de Deus, há 1 ano tombou, exatamente hoje, 18 de julho de 2019, ele separou da sua esposa, ele tem 3 filhos, e além de separar da sua esposa, ele também apostatou. Foi uma grande perda para o meio evangélico, foi uma grande perda para o meio acadêmico. O Joshua ele tem, se eu não me engano, 3 ou 4 livros incríveis. Cave Mais Fundo é um livro que ele escreveu sobre a Bíblia, por exemplo, é um livro maravilhoso, mas ele tombou. Por isso eu trouxe um outro cara, amigo meu, reverendo Gianfrancesco, que ele tem um canal no YouTube, que ele tem inúmeros vídeos sobre casamento e namoro, noivado, ok? E ele tem esse livro aqui, O Significado do Namoro, que eu quero também deixar para você, ok? Como dica. O Jean ele também oferece uma mentoria teológica hoje, ele é um cara incrível. Ele está lançando um site por esses dias chamado mentoriateologica.com.br. Dá uma procuradinha lá no YouTube, Gianfrancesco. Ele tem vários vídeos, por exemplo, ele fala sobre o vício de masturbação que ele tinha, como Deus libertou ele. Ele fala como ele e Gezê terminaram um pouco antes do casamento e Deus tocou no coração deles, eles retornaram e hoje são um casal, uma família maravilhosa. Então vale a pena você ver o material dele. Última proposta minha, fala sobre pornografia, masturbação e outras questões. E diz assim, o Mark escreve, Deus falava francamente com Israel, mas sem vulgarizar o assunto, como fazem alguns adolescentes cabeça de bagre durante o recreio para passar o tempo, quando falava sobre masturbação, sobre pecado. Deus usa de honestidade direto quando apresenta a verdade. E por isso o seu povo não deve ser tão recadado a ponto de tentar falar de um modo que pareça mais santo do que o seu Deus. Nesses tempos, hoje, que eu e você vivemos, tempos de obscenidade e perversão, devemos, a exemplo do nosso Pai Celeste, evitar ser grosseiros e, ao mesmo tempo em que sábia e ousadamente
usemos de franqueza para falar da alegria e beleza da intimidade sexual dentro dos limites impostos pelo Deus que nos criou, com todos os nossos desejos. Também devemos nos recusar a usar eufemismos desinfetados em clínicas, os quais nos levam a chamar o adultério de caso, fornicação de namoro colorido e pervertidos de parceiro de vida, porque Deus emprega palavras claras para esses pecados deploráveis, para que assim possamos sentir a asquerosidade dessas coisas sem tomar anestesia. Hoje em dia, com essa relativação, né? Não, a palavra é relatividade, né? Isso. Então, o pessoal, nada é certo e nada é errado. O pessoal fala que se masturbar já não é mais o problema. Que masturbar, na verdade, é algo como se fosse uma terapia. E aí, o Mark ele coloca 5 perguntas para nortear o senso de pecado em relação à masturbação. Primeiro, ele fala o seguinte: você consegue se masturbar sem cobiçar? 2. Você consegue se masturbar de modo a fortalecer a união com o seu cônjuge e que aprofunde a intimidade através do ato? 3. Você conseguiria se masturbar sem sentir vergonha? 4. Você conseguiria se masturbar em sã consciência? E 5. Você consegue se masturbar sem se entregar aos impulsos de seus desejos e pensamentos pecaminosos? Ele fala que uma pessoa, na verdade, em santidade até conseguiria fazer tudo isso. Mas aí a pergunta que fica é: frutifica? Glorifica a Deus? Ok? Últimas questões. A gente abriu para algumas perguntas, eu quero responder elas agora para você, tá? Jefão, o que você acha sobre evitar, por exemplo, ver séries, filmes, que mesmo que não contenham uma definição explícita de pornografia, mais 18, porém contendo algumas cenas de sexo, nem que seja apenas umas por saber, tenho problemas. Eu tenho desejos carnais como todo ser humano. Eu quero perguntar para você, fugir da tentação, reconhecendo isso, é errado? Porque às vezes eu me sinto sujo por evitar, admitindo o fato pelo qual não assisto. Vou resumir a pergunta para você. Eu, Jefferson, não assisto Game of Thrones porque existe muita bunda e muito sexo. Então, será que eu estou pecando pelo fato de não assistir uma série como essa, que tem lá 7 temporadas, N temporadas, uma série incrível, uma série que 90% da juventude já assistiu? Essa é a pergunta que ele faz. A resposta é Mateus 2,13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Jefão, o que tem a ver José sonhando o menino Jesus e Maria? Não tem nada a ver. Mas esse termo foge é o termo que eu quero trazer para mim e para você. Observa só como Deus fala sobre a questão de fugir de algumas coisas. Mateus 2,13, Deus manda José fugir para o Egito. 1 Timóteo 6,11, Paulo manda Timóteo fugir, entendeu? Da ganância, fugir do amor ao dinheiro. Ele fala assim: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 2 Timóteo 2,22, Paulo de novo usa o termo foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam a Deus. O apóstolo Paulo, ainda em Timóteo, vai usar mais uma vez o termo foge, mas não vem aqui, entendeu, trazer mais um versículo. Então eu quero falar para esse parceiro que me perguntou: Jefão, olha, eu me sinto sujo, eu me sinto errado por evitar. Cara, não se sinta sujo por evitar, ok? Muito pelo contrário, se sinta abençoado por saber que até ali o teu braço não estica. A perna não vai dar, irmão, tu vai tombar, então foge. Eu, Jefferson Pereira, filho de Olívio Pereira, neto de Raimundo Pereira, bisneto de Romão Pereira, eu assisto a série, o filme, 5, 10 minutos. Se eu vejo que toma um rumo ruim, parceiro, eu desligo. Na minha casa, o capeta não come pipoca comigo na sala sendo porcaria. Na minha casa, não. Não. Então, assim, meu filho briga comigo, por exemplo, Breaking Bad. Assisti 10 minutos, não assisti mais. Tem uma outra que o cara lá é... Rapaz, ele é o presidente dos Estados Unidos, Kevin Bacon faz... Quem lembra o nome dessa série aí? Ele mata um cachorro bem no início da série. Ele matou o cachorro, eu parei de assistir. Mas é uma série que a turma ama, rapaz. Ele é presidente dos Estados Unidos, o Kevin Bacon. Mas eu não lembro o nome agora. Ele matou o cachorro, eu falei assim, endemoniado. Já vi que não vai dar certo, já vi que não vai sair nada. E eu escrevi um artigo agora, há 4 semanas, 6 semanas, porque eu e a minha gata, a gente caiu numa esparrela do capeta terrível. Quero olhar para você ao contar esse testemunho, ok? Presta atenção.
Eu e minha esposa, a gente tem aqui em casa um dia da semana que eu paro com a minha gata e a gente assiste um filme, eu, ela, Laurinha às vezes está com a gente, às vezes não. Laura é adolescente agora, então, né, tem suas escolhas. E depois desse filme a gente comenta sobre alguma lição que esse filme trouxe para nós em história. A gente chama do dia de filme em família. E como a gente estava em pandemia, né, tava, ao invés de um filme, vamos começar uma série? Vamos. E eu vi o trailer do Homem no Castelo Alto, né? The Man in the High Castle. Cara, eu vi o trailer, falava sobre nazista, falava sobre multiversos. Eu falei assim, nossa, esse negócio aqui parece legal. Gata, vamos assistir, vamos. Aí coloquei lá o Homem no Castelo Alto, ele faz uma musiquinha bonitinha, os alemães, tá, os nazistas, uma história. Primeira temporada se arrastou, mas foi boa. Segunda temporada, né, não emocionada, foi boa. Terceira temporada, comecei a ver um monte de personagem morrendo. E na quarta temporada, eu vi que eu perdi meu tempo total. Eu fiquei tão bravo, que eu escrevi um artigo e coloquei no meu Facebook que fala assim, não perca o seu tempo. Eu fiz um comparativo entre a Game of Thrones e o Homem no Castelo Alto. E disse o seguinte, da primeira eu escapei, a segunda eu caí, eu tombei, infelizmente. Porque eu acho um pecado você roubar o tempo que você podia estar com Deus, podia estar com sua família, podia estar fazendo N coisas, mas você gastou numa série e, cara, te chamou assim, com perdão da expressão, Jefferson, você é um babaca, você é um bocó. Jefferson, ó, matei todo mundo, não teve fim nenhum, não teve nada, encaixou com nada, e você, quase Dark. Ok? Eu não assisti Dark também, fiquei muito feliz que eu não assisti, louvado seja o Senhor, fui lido. Mas, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui para poder finalizar. Quero que você tenha paciência comigo, já estou terminando. Próxima pergunta, vamos lá. Eu tenho várias pessoas próximas, que são homossexuais. Algumas que pertenciam a uma igreja evangélica e se afastaram quando se assumiram homossexuais. Eu sou hétero. E não me leve a mal por causa disso. Não, meu irmão, continua hétero, fica firme, aleluia, glória a Deus. Mas ainda bem porque viveria em constante conflito. Não acho que a homossexualidade é como um hábito ruim que você se esforça para abandonar. O que você pode nos dizer a respeito disso? Antes de eu dizer qualquer coisa para esse meu irmão ou minha irmã a respeito disso, eu quero te falar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, 2 Timóteo 4:2, e diz assim, prega a palavra. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que eu quero dizer com isso? Se essas pessoas que são próximas a você são homossexuais, você precisa começar a orar por elas e você precisa começar a achar um meio, um modo de falar para elas de Cristo, de explicar para elas que a Bíblia Sagrada mostra e fala que é errado esse tipo de comportamento e que esse comportamento provavelmente vai levá-los ao inferno. Está lá em Apocalipse, irmãos. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Então, eu e você, a gente precisa, com amor. Vou contar um testemunho pessoal aqui, ok? Meio da Deda. A Deda, ela vende aromatizantes, né? As meninas sabem o que é. Aquele negócio de cheirinho, que vai as varinhas assim, aí você vira a varinha. A Deda, ela fabrica isso e vende. Tudo muito cheiroso. Glória a Deus. E o que acontece? Ela tem alguns clientes que são empresários. E ela tem um cliente que é barbeiro, cabeleireiro, alguma coisa com eiro no final assim. Não é coveiro, mas é alguma coisa assim. E esse cara é um cara muito querido. É um cara assim exponencial. Inclusive o Facebook dele está cheio de versículo bíblico. Só que ele mora com outro cara. Ele tem, abre aspas, um namorado, fecha aspas. Só que ele não sabe, ou ele não entende que é errado esse relacionamento homossexual que ele tem. E eu falei para minha gata, eu falei, gata, você tem que orar, tem que achar um meio, um modo de chegar lá para ele, evangelizar ele e falar assim, olha, Jesus te ama, o Senhor é contigo, e é o seguinte, a palavra de Deus fala o seguinte, e pregar a palavra com amor. Por isso que eu volto a dizer, a gente tem que pregar a palavra. Ah, Jeff, mas eu estou sendo inoportuno, ele não me perguntou nada. Quer seja oportuno, quer não. Exorta com toda longanimidade. O que é longanimidade? Ânimo longo, amor, paciência, carinho. Fala para ele sobre Deus, fala para ele sobre santidade e fala para ele que Jesus está voltando. Ok? Uma outra pergunta muito importante, muito cara. Eu gostei demais dessa pergunta, como gostei das outras também. Sexualidade na minha casa sempre foi um tabu. Eu acredito que seja porque meus pais não conheciam a respeito disso, logo não falavam sobre o assunto. O que eu aprendi sobre o meu corpo, biologicamente falando, foi na escola. Ouvimos sobre a importância
de conhecer o próprio corpo, o que nos dá prazer, para ter uma relação sexualmente saudável enquanto casal. É correto pensar dessa forma? Vou transformar a pergunta aqui, o final dela, sem querer alterar a pessoa aqui, ok? Eu devo conhecer o meu próprio corpo até onde me dá prazer ou não, para que quando eu me case, para que quando eu tenha uma relação sexual, eu possa chegar na verdade e ser feliz? Muito bem. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu penso que você buscar individualmente conhecer o próprio corpo em relação ao seu prazer, talvez seja um ato egoísta. Talvez você não esteja, na verdade, confiando em Deus, que no futuro vai lhe dar o quê? Um esposo ou esposa, e no futuro vai cuidar dessa parte na sua vida. Porque Mateus 6,21 fala o seguinte, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A dependência no Senhor em relação ao teu relacionamento, ela é muito importante. A dependência no Senhor, por quê? Porque deixará seu pai e sua mãe, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Mas aqui entra um versículo importante. Olha para mim aqui, irmão. Na verdade, o versículo aqui. 1 Samuel 1,19. Olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui é um ensinamento aqui, brother, caríssimo. Levantaram-se de madrugada. E foram o quê? Foram para a igreja. Adoraram perante o Senhor. E voltaram da igreja. E chegaram em casa. Lá em Itapira. E fulano de tal coabitou com Ciclana, sua mulher. E, lembrando-se dela o Senhor, o versículo 20 fala assim, ela concebeu, ela ficou grávida. É daqui que eu tiro a minha teoria, que entre um quarto fechado, sua esposa, seu esposo, o Senhor está ali lembrando-se daquele relacionamento, lembrando-se daquele matrimônio e abençoando, ok? O relacionamento sexual, o relacionamento de homem e mulher. Eu não consigo imaginar, irmãos, um Deus que, meu Deus, deixa eu sair daqui. Meu Deus, não, porque ele está falando com ele mesmo, né? Mas, enfim, serafins, fechem os olhos, observe, eles vão agora ficar juntos. Feche os ouvidos também. Não, não tem. Deus está ali, entendeu? O tempo todo, abençoando o casal, abençoando a vida deles. Por quê? Porque é algo de Deus, é dom de Deus. Conclusão. E agora, José? Alguma pergunta antes disso? Vou encerrar as perguntas. Olhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três, sem perguntas. Muito bem. Conclusão. Primeiro, compreenda. Brother, você precisa compreender o conceito de sexualidade, o conceito de santidade e o conceito de andar com Deus. Você tem que compreender. Isso aqui foi só uma introdução. Trouxe uns livros, trouxe uns textos para que você possa buscar cada vez mais. Segundo, se você estiver em pecado, se você já estiver namorando e de vez em quando você, entendeu, colocar a sua mão em algum lugar que você não pode, você sabe que não pode, arrependa-se. Se você não está namorando, mas sua namorada é extremamente gata e você tem o costume de se masturbar, arrependa-se. Se você, menina, entendeu, tem esse costume, comete esse pecado, arrepende-se. Compreenda, ore e arrependa-se. Terceiro lugar, fuja do pecado. Brother, se é uma série que te faz pecar, foge. É o teu Instagram, cara, deleta essa conta. Deleta a conta do Instagram, fera. É o Facebook? Foge do Facebook. É a internet? Foge da internet. Foge do teu pecado. Foge. Por quê? Porque tem certas coisas que você enfrenta. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem outras coisas que você foge. Foge das paixões da mocidade. Quarto lugar, procure seu pastor. Parceiro, você precisa ter o seu pastor como seu melhor amigo. Meu melhor amigo é meu pai. Perfeito. Então o seu segundo melhor amigo vai ser seu pastor. Procura o seu pastor. Rasga o coração para ele. Pastorzão, eu estou viciado em pornografia. Pastorzão, eu estou viciado, entendeu, em sexo. Eu vou abrir aqui para você aqui, entendeu? Eu tenho um amigo meu, que é pastor, e conversando com um jovem da igreja, o jovem rasgou o coração para ele, dizendo o seguinte, que ele era líder de uma outra igreja, mas quando ele ia fazer um retiro, ele viajava para esse retiro, no caminho do retiro ele parava o carro aonde? Na rodovia, contratava uma prostituta, ficava com a prostituta, ao terminar aquilo ele continuava a viagem e chegava no retiro, o que ele fazia? Ele era o cara que ensinava os juniores a Bíblia. Ele era o cara que fazia os devocionários do retiro. Marcelo, você acha que um cara desse não precisa de ajuda? Ele precisa ser abraçado, mano. Ser pastoreado. Caminhar com ele.
procure o seu pastor. Jefão, compreendi, orei, me arrependi, fugi do pecado, estou fazendo discipulado com o meu pastor, estou orando com ele, está me acompanhando. O que eu faço agora? 5 pontos. Repete. Repete tudo isso até você estar liberto. É isso que você precisa, mano. Por quê? Porque eu e você somos dependentes de Deus. E a palavra fala assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma fotinho da minha família, tem meu filho lindo, eu, Laura Vitória, a Deda. Faz uma data essa foto, né? Deda, de quando essa foto, amor? 1900, ela vai Guaraná de rolha? 2017, né? 2017. Acho que é 16, hein, B? 16. Esse relógio tinha pilha ainda. É isso aí. E eu não tinha barba nessa época. Ok? Então tem uma foto da minha família para você. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer... Jefão, não gostei. Cara, me procura lá, o Seminarista Legal, ok? É só colocar uma hashtag. Tenho vários canais meus e você pode falar comigo, você pode reclamar. Ok? Estou aberto, podem perguntar, falar, discutir. Reverendo Vinícius está a postos para responder qualquer coisa. O nosso pessoal aqui é meio tímido para fazer perguntas assim, abertas. Mas... Eu tenho uma pergunta, posso perguntar? Pode. Bem rápido. Quanto a uma segunda pergunta aí que perguntaram para vocês sobre uma pessoa que deixou de ser crente pela conta da sua sexualidade. Eu também tenho um amigo que ele também deixou de ser crente depois que se assumiu a sua sexualidade. Vários. E é muito difícil, assim, argumentar. A gente, não, isso não tem nada a ver. Jesus pediu para todo mundo renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, enfim. Daí ele falou uma coisa que deixou sem resposta. Falou, olha, Eduardo, você é hétero, você vai se casar e você vai poder desfrutar, né, da sua vida sexual. Mas, e eu? Tá uma balança desigual. E eu não soube responder. Existe, o que eu poderia ter falado e retornar para ele nesse sentido? Du, vai depender muito da tua intimidade com ele, cara. Da tua amizade com ele. Se é um grande amigo meu, por exemplo, se sou eu, Jefão, é um grande amigo meu, talvez eu seria mais, eu confrontaria, eu diria, mano, você não pode ser egoísta dessa maneira, cara, pensar em relação ao teu prazer. Você não acredita em Deus? Deus não pode transformar essa tua situação? Deus não é aquele que regulariza as balanças? Deus não é o rei sobre toda a terra? Ele não tem como transformar isso? Ele não tem como tirar, na verdade, esse teu sentimento? Será que Deus é tão fraco a ponto de você precisar alterar a tua personalidade, alterar a tua forma de vestir, de falar, de viver, porque sem isso não vai ser feliz? É isso realmente que você entende sobre Deus? Talvez eu caminharia por esse ponto se ele fosse muito amigo meu. Se ele não fosse muito amigo meu, provavelmente eu pediria a ele um tempo para orar. Eu diria assim, olha, eu entendo o seu ponto de vista, eu respeito a sua opinião, a gente pode conversar sobre isso semana que vem novamente? E eu oraria durante aquela semana, e provavelmente ao final da semana eu retornaria para ele com os meus argumentos em relação ao poder de Deus, a obra perfeita de Deus. A palavra fala em Filipenses que aquele que começou a boa obra, ele há de finalizar. Um ponto muito importante que eu preciso, na verdade, sempre chamar a atenção em relação a isso, Du, é que aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. Não são minhas argumentações, não são meus versículos de cor, não é minha apologética, não é minha habilidade. Deus faz uso disso tudo? Sim, ele faz uso disso tudo. Mas a minha dependência está no Senhor. Uma boa oração, uma boa demonstração de amor, de afeto, de estar à disposição, ela pode, na verdade, prorrogar essa conversa por muito tempo. Eu tive alguns amigos meus, por exemplo, que sofreram abuso, sofreram situações, não queriam estar na homossexualidade e lutavam contra, mas tinham desejos, que nós andamos juntos durante 1, 2, 3 anos.
antes que ele pudesse ser liberto. Então, é sempre o que eu digo, é a perseverança e é uma luta, ok? Mas não é talvez apenas uma boa argumentação, mas é uma questão de você centralizar no poder de Deus, na obra de Deus, na palavra de Deus, entende? Esse é o ponto por onde eu caminharia. Valeu. Amor, tá, desculpa, pode falar. Eu tenho aqui duas perguntas que chegaram depois, Vini. Você quer que eu responda ou eu mando para você depois? Posso responder? Boa. Ó, a primeira é, maneiras de evitar o sexo entre namorados antes do casamento. Uma bacia gigante, 2 sacos de gelo dentro, os pés mergulhados, lendo o Salmo 119, e eu tenho certeza que nada mais acontecerá com você. Gente, agora sério, você pode evitar o sexo sendo namorado lembrando que você ama a sua namorada, que você ama o seu namorado. Se você amar o seu namorado, você menina, se você amar o seu namorado te pedir isso, você precisa dizer não para ele. Porque pode haver uma frustração muito grande no dia da lua de mel, na noite da lua de mel, em ele, na verdade, chegar e falar assim, rapaz, eu não tenho nenhuma descoberta agora, não tenho nenhum desfecho agora. Tudo já aconteceu muito antes, né? Se você é menino e a sua namorada está te perguntando se você é gay ou não, porque você não quer ir para a cama com ela, você tem que repensar que tipo de namorada você tem e você tem que chegar na verdade e falar para ela que você é um homem de Deus. Então, eu acho que a maneira mais correta de se evitar o sexo no namoro, primeiro, que não seja um namoro gigante, comprido. Eu sou contra. Eu, Jefferson Pereira, sou contra. E quando eu digo sou contra a Paula Victoria e com o Andrei Lucas, namoros de 9 anos, namoros de 10 anos, eu sou contra. Entendeu? Eu e a Deda, a gente namorou menos de 1 ano. E a gente casou. Por quê? Porque foi o suficiente para eu saber quem era a Deda, quem era o Deus da Deda, saber quais eram as convicções, os gostos, todos os inúmeros defeitos, todas as inúmeras qualidades, eu sei, eu conheço. E o amor que o Senhor colocou no meu coração supera tudo isso. Tudo isso. Quando eu vejo minha esposa, eu vejo, na verdade, um presente de Deus para mim. Eu não vejo apenas as qualidades que ela tem, o que ela pode me oferecer. Eu não vejo apenas os defeitos que ela tem, aquilo que ela pode chegar, na verdade, me tirar do sério. Jamais. Eu vejo Deus sendo bondoso comigo. E penso que o mesmo acontece com ela. Agora, quando o namoro é muito comprido, o negócio começa a apertar, parceiro. Então, você precisa saber o quê? Fugir e correr. Né? Por isso que o namoro ele só deve acontecer quando tiver realmente o propósito do casamento. Eu tenho uma data, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento. Uma segunda pergunta aqui importante foi a seguinte: muitos pais preferem não enxergar que os filhos podem acabar tendo relação sexual antes do casamento, então não instruem quanto à gravidez, quanto a doenças sexualmente transmissíveis, deixando a cargo dos professores. Soa como minimização de danos, mas talvez eu preferia que se o sexo acontecesse antes do casamento fosse com prevenção, para evitar situações ainda piores, como um casamento entre jovens, por imposição ou uma doença venérea. Penso que devemos ensinar sobre nos guardar para o casamento. Mas e se acontecer? Não pode acontecer. Não pode acontecer, parceiro. Mas e se acontecer? Se acontecer, tem consequência. Infelizmente, sempre vai haver consequências. Eu não tenho como chegar e falar assim, Andrei Lucas, papai comprou para você uns preservativos. Leva no bolso, tá? Se acontecer. Eu não tenho. Laura Victoria, papai viu que você está com idade, papai comprou aqui uma cartela de anticoncepcional. É bom você começar a tomar já. Eu não tenho como fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Educá-los no caminho do Senhor, para que eles entendam que o Senhor é um Deus santo, com olhos santos, que os vê continuamente. Que eles precisam fugir do pecado. É isso que eu preciso fazer. Jefão, se acontecer, parceiro, se acontecer, eu rogo ao Senhor, que você tenha, entendeu, a oportunidade de se redimir, de pedir perdão, que não aconteça algo pior, eu rogo ao Senhor. Mas geralmente, é terrível. As consequências de um abuso são tão ruins, quem sabe, quanto as consequências de uma gravidez indesejada. Por isso que ela fala assim, indesejada. Porque a criança ela já está vindo dentro de uma situação, às vezes não é a mãe, às vezes, na verdade, é o fato que quem gerou foi embora. Às vezes é o fato da família, o que fala, o que essa mãe escuta, que interioriza para a criança, e aí vai por diante. São águas profundas as quais não posso nadar, mas o certo é que não aconteça. O certo é que seja educado? Sim, seja educado. Entenda. Mas o certo é o quê? Antes dessa educação, existe uma educação, na verdade, espiritual que eu tenho. Uma educação de um livro muito mais importante que o livro de ciências, que o livro, na verdade, de sexualidade, que me ensina.
Tá? Reverendo, as perguntas acabaram aqui. Eu acho que sua esposa ia falar alguma coisa. Aí vai ser complicado, ela vai até 11 horas, mas tudo bem. Vai, gato, pode falar. Não, eu ia voltar naquela questão ali dos homossexuais, né, de amigos, que muitas vezes a gente tem, né, eu tenho, por exemplo, e tenho esse cliente, né, que o Jefão falou, que ele coloca canções, louvores lá no Instagram dele, né, mas eu tenho um outro, né, que é a pessoa que corta o meu cabelo, e na semana passada a gente teve uma conversa, eu fui até ele, e ele estava muito indignado, né, com a situação do mundo. E aí ele falou para mim o seguinte: se tudo terminasse agora, para mim estava ótimo. Ele falou, podia explodir tudo agora, o mundo podia explodir e eu ia ficar feliz porque eu ia para um lugar melhor, né? Aí eu perguntei para ele, né? E que lugar é esse? Aí ele falou, não, eu tenho a minha fé. Aí ele já deu uma, né? Ele não conseguiu dizer que ele estaria no céu, mas ele falou que ele acreditava em Deus e que ele tinha a fé dele, mas que ele não acreditava na Bíblia. Ele acredita em Deus, que Deus existe, mas ele não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia ele não sabe quem foi que escreveu, quem foram as pessoas que escreveram a Bíblia, e ele acredita piamente que a Bíblia foi escrita através dos anos, retirando-se partes da Bíblia onde a Bíblia autorizava ou não condenava as práticas homossexuais. Então, eles têm uma ideia, né, de que é impossível que Jesus, que Deus, que é amor, que é misericórdia, é impossível que ele condene, né, a prática dele do mesmo sexo, né, com outra pessoa do mesmo sexo. E aí é uma coisa que, sim, que a gente deve se perguntar, né? E eu sempre falo para os adolescentes sobre isso. Qual é a ideia que essa pessoa tem, primeiramente, de Deus? A pessoa não acredita, né, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, porque ela acredita que está faltando coisas aqui, né? Por exemplo, aqui fala, né, que os afeminados não herdarão o reino do céu, e ele pensa o contrário, que isso aqui é uma mentira que foi colocada aqui e a verdade foi tirada. Então é uma confusão, é um conflito muito grande que existe na cabeça dessas pessoas. Agora, a pergunta que a gente sempre faz, eu falo para os adolescentes, é como é que a criação chegaria até onde ela chegou hoje se não houvesse esse relacionamento de homem e mulher? Se realmente Deus criou o homem e a mulher, né, para criação, para procriação da humanidade, então como que nós chegaríamos até aqui hoje se poderíamos desde lá, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, relações entre pessoas do mesmo sexo? Não haveria mais, né? Hoje já tá difícil das pessoas terem filhos, mesmo sendo um casal, um homem e uma mulher. Imagina se fôssemos todos, né, com relações do mesmo sexo. Então, assim, é uma confusão muito grande. E essa mesma pessoa que fala, que acha que é certo, ela veio de uma mulher, né? Ela foi gerada no ventre de uma mulher e precisou de um homem ali, né, para fazer, né, esse filho. Então, a gente precisa sempre, né, pregar a palavra da verdade com amor, com moderação, mas precisamos falar, não podemos, né, omitir. E aí quando ele falou sobre isso, né, eu falei, não, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, né? E você pode ver que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles têm muito em comum, tem muitas coisas que foram faladas no Antigo Testamento, que são confirmadas no Novo Testamento. Aí ele falou, não sei, é muito confuso para mim,
mas eu acredito que eu vou para o céu, porque eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Jesus, o ruim era Jesus, quem foi crucificado e Jesus era ruim. Então existe esse conflito, né? E a gente precisa estar preparado para responder essas pessoas com amor, com moderação, mas nunca deixar de falar realmente a verdade, né? E nesse caso, essa pessoa não é cristã, nunca teve acesso, né, verdadeiramente com a igreja ou com a palavra de Deus, né, para ele falar isso. Agora, aqueles que já tiveram acesso, não, né? mas aqueles que tiveram acesso, Gata, aqueles que tiveram acesso, está escrito. A gente já tem escrito. Não, exato. Né? Agora, quem não teve acesso, acho que o desafio é esse. É a gente amar o suficiente para ir lá e falar a verdade, ok? De um modo bíblico. O que é verdade de um modo bíblico? É não enfeitar e também não matar. Não esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Mas também não chegar e ficar, não, verdade, você é bom. Não, querido, você está num comportamento errado, num comportamento egoísta, você está procurando seus próprios prazeres, entendeu? A gente está né, repleto de exemplos sobre isso. Então, eu acho que o grande desafio é amor. No fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então, cara, há amor para mim buscar o perdido? Beleza, Jefão. Eu só queria falar uma pequena coisinha. Tome cuidado com alguns aspectos que a Bíblia vai falar da cauterização da mente. E alguns pecados e alguns limites, quando nós começamos a avançar na nossa sexualidade, seja individual, seja no namoro, algumas vezes a gente vai cauterizar aquilo e achar que aquilo mais é normal. Uma mão que não deveria apalpar alguma coisa, com o passar do tempo aquilo cauteriza, você já acha que não é errado mais. E sempre você vai querer mais. Um abismo sempre vai chamar um outro abismo. Se você olha um seriado com classificação indicativa de 16 e isso já te atiça para você ir depois para o mais 18, cuidado com isso. Porque você fala, com 16 não tem nada explícito. Mas o que isso gera na sua mente para depois você procurar o que é explícito, isso é o perigo. Cuidado com os abismos, que eles já chamam outros abismos. E cuidado com a cauterização da mente. Quando a gente fala, não tem nada a ver. Não, isso aqui já passou. Aqui está tranquilo, que eu domino. Quando a gente pensa assim, é aí que a gente está mais propício a tomar as maiores rasteiras, os maiores tombos no nosso dia a dia. Jefão, muito obrigado por compartilhar, por preparar, por estar aí com a gente. Deus abençoe muito a sua vida. Andréia também, que participou conosco. Não a conhecia, prazer conhecê-la aqui agora, só tinha conhecido o Jefão no ano passado. E, pessoal, como o Jefão falou, se vocês tiverem alguma necessidade nessa área, precisarem conversar, estou à disposição. Podem contar comigo. Ou se vocês quiserem mandar pergunta para o Jefão ainda naquele link e tudo mais, ele também continua à disposição, com certeza. Ele pode me encaminhar, a gente faz aqui uma sintonia. E nós queremos aqui caminharmos juntos para ajudarmos uns aos outros nesse tema que é tão importante para nós. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Jefão, muito obrigado. Nós vamos orar agora encerrando. Quero pedir para a Thalita orar para a gente, por favor. Nosso Deus, nós primeiramente agradecemos por esse momento que passamos aqui, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando a vida do seminarista Jefferson, Senhor, também a sua esposa e sua família, ó Deus. Que eles continuem, Senhor, sendo bênção onde quer que eles estejam, ó Deus. Que esta palestra que acabamos de ouvir, Senhor, que ela encontre guarida no nosso coração e na nossa mente, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, buscar a santidade, estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Nos abençoe e nos livre de todo mal, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Jefão, valeu. Deus abençoe. Tamo junto. Pastorzão, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estamos aí. Com Deus. Tchau, gente. Lembrando que amanhã tem escola dominical 10 horas. Então, o link no grupo da MP. Tchau.